Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. 9:02. As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Começamos com um estudo que nos mostra os problemas do SNS. Metade dos portugueses admite sentir-se perdido no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O número de profissionais e utentes aumentou, mas há muitas desigualdades. São as conclusões de um novo inquérito da Convenção Nacional da Saúde, divulgado esta manhã. De acordo com o estudo, os portugueses têm dúvidas sobre como funciona o SNS e também revelam dificuldades no contacto com os serviços. Carlos Pedro. Apenas 47% dos inquiridos sabe o que fazer em caso de emergência médica. Os outros 53% confessam que não sabem o que fazer ou até para onde se devem dirigir. Também metade dos portugueses revela dificuldades em obter resposta ao contactar o SNS. Os problemas estendem-se à marcação de consultas, exames ou tratamentos, com menos de 40% a considerar o processo fácil. Os problemas levantam grandes preocupações em certos grupos mais vulneráveis, como por exemplo os doentes crónicos, que têm de manter contacto regular com o SNS. Mais de metade destes doentes relata dificuldades em obter a resposta ao ligar para os serviços do SNS, um valor superior ao reportado por participantes sem doença crónica. O estudo mostra também que o SNS aumentou e muito o número de profissionais de saúde nos últimos anos, Carlos. Um número que duplicou por cada 1000 habitantes. Ainda assim, por outro lado, o SNS ganhou também mais de 522 mil utentes na última década. Vamos por partes. O número ou aumento de utentes é explicado por fatores como o crescimento populacional moderado, o aumento da população imigrante, maior longevidade e uma procura crescente por cuidados públicos num contexto de pressão económica. Já quanto ao aumento do número de profissionais de saúde, o estudo conclui que o reforço da capacidade assistencial reflete políticas públicas para responder ao envelhecimento, às doenças crónicas e às exigências da pandemia. Apesar de tudo, importa dar conta de que o relatório afirma que há ganhos seletivos, como por exemplo o número de utentes sem médico de família diminuiu no ano passado, a mortalidade evitável antes dos 75 anos também diminuiu e mantém-se abaixo da média da União Europeia, ainda como ponto positivo. O documento aponta para uma estabilização em níveis elevados da taxa de cirurgias realizadas em regime ambulatório. Diz o relatório que isso demonstra maturidade e eficiência do sistema. Carlos Pedro, com este raio-x ao SNS, com base no inquérito da Convenção Nacional de Saúde, os dados mostram ainda que mais de 1/3 dos portugueses têm dupla cobertura de saúde, com acesso simultâneo ao SNS e a um seguro ou a um subsistema, um valor 3 vezes superior à média europeia. PSD, Chega e PS estão a negociar várias medidas para incluir no Orçamento do Estado na especialidade. O documento é votado em plenário no dia 27 deste mês. O Governo está confiante que o país vai manter o excedente orçamental no próximo ano, mas já avisou que a margem de negociação é pequena. Nas negociações da especialidade podem surgir parcerias ao centro, alianças à direita e adivinham-se também coligações negativas em várias matérias. Miguel Gato. Chega e PS têm objetivos comuns, embora os caminhos para chegar lá sejam algo diferentes. Por exemplo, os socialistas querem a redução do IVA em produtos alimentares essenciais. O partido de André Ventura vai mais longe e defende o fim do imposto em todo o cabaz alimentar. PS e Chega estão também de acordo relativamente à diminuição das portagens. No Largo do Rato quer-se isentar estradas desde o Alentejo até ao Grande Porto. O Chega, que pode ser a bengala do PS nesta matéria, uma vez que Ventura também já assumiu que gostaria de ver um país sem portagens. Sendo que as coligações negativas podem também chegar às pensões, Miguel. O PS acabou por aligerar a proposta que tinha feito inicialmente, mas quer que o Governo dê um suplemento extraordinário aos mais idosos. Este que é um cenário que o Executivo até admite, mas apenas se houver margem orçamental. Mas os socialistas vão mais longe, querem que o Governo abdique da descida de 1 ponto percentual do IRC, isto para converter esse valor numa subida para os reformados, ideia que vai ao encontro da proposta do Chega, que rejeita suplementos, propõe um aumento permanente das pensões mais baixas. Apesar destas dificuldades, há medidas que têm já caminho trilhado para serem aprovadas na especialidade. Sim,
por exemplo, o PSD e Chega podem entrar em acordo quanto à proposta do Governo que permite um regime fiscal para os pensionistas portugueses que recebem reformas no estrangeiro. O Executivo quer fixar estas pessoas em territórios de baixa densidade populacional. Outra proposta de PSD e CDS que deve avançar é a redução do IVA nos produtos de caça, medida que tem respaldo também no Chega. O objetivo é que o imposto passe de 23% para 6%. Miguel Gato, com os desafios da negociação do Orçamento do Estado, nesta fase da especialidade, a margem orçamental para negociar, diz o Governo, é de 300 milhões de euros. O PS já fez saber que o conjunto das propostas do partido não custou mais de 65 milhões. Já o valor das propostas do Chega é bem superior. Este é um artigo que faz esta hora manchete no site do Observador. Os guardas prisionais estão 5 vezes mais de baixa do que as outras forças de segurança. São dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, avançados esta manhã pelo Jornal de Notícias. O Diretor-Geral revela que esta é uma tendência dos últimos anos e que está a ser objeto de análise interna, ainda sem conclusões. O Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional rejeita que as taxas de absentismo se devam a baixas fraudulentas. Ouvido pela Rádio Observador, Frederico Moraes explica quais são os casos que levam de facto os guardas a meter baixa. Temos agressões a guardas prisionais constantemente, porque os reclusos são violentos, cada vez o crime é mais violento. E os acidentes de serviço, a maior parte das vezes, é por agressões de reclusos a guardas prisionais. E a doença profissionais é o desgaste do nosso corpo relativamente ao serviço, não é? Porque as portas são cada vez mais velhas, porque não há investimento, e cada vez há mais dificuldade a abrir portas, cada vez há mais lesões de tendinites dos braços e das mãos e dos joelhos por muitas horas que se passa em pé, dos pés, e isso tudo contribui para essas doenças profissionais e para os acidentes em serviço. O Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Moraes, ele volta a pedir uma valorização da carreira que descreve como envelhecida. E Carla, o mau tempo está de regresso. A depressão Cláudia traz chuva, vento e agitação marítima nos próximos dias. A Proteção Civil alerta para a possibilidade de cheias e também inundações urbanas. Todos os distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo. Logo à noite quase todos sobem para laranja por causa do agravamento do estado do tempo. A Proteção Civil alerta para a possibilidade de cheias e de inundações urbanas e apela à população para que adote medidas preventivas. A repórter do Observador, Maria Rego, está em Viana do Castelo. Esta depressão afeta primeiro o Minho e depois vai descendo até ao sul. Maria, vamos ao ponto de situação a esta hora. Nas últimas horas, Carla, o mau tempo tem piorado. A esta hora vemos nas estradas muito mais trânsito devido à forte chuva que se faz sentir aqui. As próprias estradas estão repletas de água e o tempo está todo ele muito cinzento. Falamos há pouco com um comerciante que tem um quiosque aqui na avenida principal de Viana do Castelo. Explica que em dias como o de hoje, em que existe chuva a cair de todas as direções, existem cuidados redobrados, como resguardar os jornais e as revistas que estão ali à venda. Em dias normais, o quiosque teria uma parte extensível, mais para a rua, com os jornais expostos, mas com a chuva de hoje obrigou a ter tudo abrigado. Este comerciante contava-nos ainda que já sentia o efeito deste mau tempo no próprio comércio. A esta hora ainda não tinham vindo os clientes habituais e estava precisamente à porta à espera para ver se ainda viriam. É o retrato destes comerciantes que enfrentam este mau tempo. Vento forte, chuva intensa, muito trânsito e um dia cinzento são para já os primeiros sintomas, digamos, desta tempestade Cláudia que Carla já se sente aqui no Minho e que não vai dar tréguas até sexta-feira. Pois não, este é o primeiro de vários dias cinzentos que se esperam para Portugal continental. A Maria Rego está em direto da região do Minho a dar conta dos primeiros efeitos desta depressão que se deve prolongar até domingo, com o IPMA a prever também uma descida ligeira das temperaturas. São agora 9h10. Carla, já a seguir o explicador sobre a Web Summit e o impacto em Portugal, mas primeiro que outras notícias estão em destaque a esta hora. O Tribunal da Relação de Lisboa nega estar a apreciar qualquer recurso dos arguidos da Operação Influencer. Desmente assim a Procuradoria-Geral da República. Amadeu Guerra justificou o atraso na conclusão da Operação Influencer com um recurso interposto pelos arguidos, que ainda estaria a ser apreciado no Tribunal da Relação de Lisboa. Ao expresso, esta entidade garante que não se encontra pendente qualquer
recurso relacionado com este processo que envolve António Costa. Começam a esta hora as reuniões do Governo com os sindicatos da administração pública. O objetivo é discutir a atualização geral dos salários, isto numa altura em que está convocada uma greve geral para 11 de dezembro. A FESAP é a primeira a ser recebida, segue-se depois a Frente Sindical e a seguir a Frente Comum. Israel abriu um posto de controle no norte de Gaza para a entrada de ajuda humanitária. As forças israelitas anunciam que este posto de controle na fronteira entre o norte da faixa de Gaza e Israel está aberto para a entrada de caminhões de ajuda humanitária. Esta passagem foi aberta por recomendação de altos funcionários do governo israelita. A ajuda será feita pelas Nações Unidas e por outras organizações internacionais.